Prepara-te para um podcast leve, animado e com zero filtros. O meu nome é Soraya Gonçalves e este é o Diz-me Lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao Diz-me Lá e deixem já o vosso like porque eu tenho a certeza que vocês vão adorar o meu convidado desta semana, que é um senhor da televisão, dos palcos, é um apaixonado pela vida, pelo budismo e vejam só, ele já foi confundido com um terrorista. É verdade, nós vamos ter aqui muitos temas, portanto subscrevam já o canal porque vocês querem ver esta entrevista e mais aqui com o meu convidado especial, Heitor Lourenço. Olá! É assim, eu tentei resumir de forma pequenina toda a tua vida, Está mas é muito assim, bem resumido. tu tens 1000 temas que nós podemos pegar e conversar, não é? Ainda bem. Tu és e eu já te vi dizer Mas eu gostei que... da parte do senhor. Do senhor. Um senhor? Gosto sempre quando, Não és um quando senhor? me encaram como senhor. Mas tu não te consideras um senhor da televisão? Não, televisão porque trabalho há muito tempo, portanto é inerente. Agora, senhor, custa-me sempre a ter uma imagem de mim próprio como um senhor. Mas não é pela idade, percebes? Eu acho que esta Eu categoria sei, de está senhor... bem, mas seja como for. Ainda pior. Se for por algum peso ou por alguma coisa, Mas é não... por exemplo, percebes? Meio que tu és um exemplo, és uma inspiração para, sei lá, para todos os atores ou para pessoas que querem uma vida como artista. Eu gostava imenso de ter. Eu acho que tenho uma autoestima sempre muito em baixo. Não digo que seja em baixo, acho que me questiono muito. És inseguro? Eu sou muito inseguro. Eu sempre fui muitíssimo inseguro. Sempre quis trabalhar muito essa insegurança. Falei com muita gente. Se calhar até isto que tu disseste aí, do meu interesse pela vida e do meu interesse pelo budismo. Tem muito a ver com esse combater a insegurança que, em última análise, traz sempre algum bocadinho de sofrimento, porque não é Um bocado agradável. a síndrome do impostor, não é? Tu tens tudo, tens o talento, já fizeste 1000 coisas e mesmo assim não acreditas. Não. Eu acho que sempre a seguir posso falhar ou no momento em que estou a fazer, porque quando se tem uma profissão, e a tua também acaba por ser assim, isto que nós estamos aqui a fazer também, não é? em que te expões e em que tem um lado performático. Eu, por exemplo, se estivesse a fazer uma coisa em casa, a elaborar um projeto, eu posso apagar, eu posso riscar, eu posso refazer. As nossas coisas, as minhas coisas, é difícil refazer. Mesmo as coisas que são gravadas, hoje em dia já não há o tempo de o refazer. Sim. E hoje em dia, e nós estamos... isto é uma coisa que quem ouve aquilo que eu digo, já reconhece isto que eu vou dizer, que eu para mim, estar assim, a representar, a ser ator, a comunicar, é uma forma de nudez. Eu, sempre que subo a palco, eu acho que estou nu. Porque, no fundo, o que as pessoas veem é o meu corpo, com todas a minha maneira de andar, a minha maneira de estar, com todas as suas qualidades ou não. Isso és analisado ao pormenor, analisado, não é? Mesmo quando estamos, por exemplo, num sítio onde se pode corta e faz outra vez, mas há sempre, pelo menos, o medo do julgamento do realizador, lá, não é? da equipa técnica, isso, dos colegas, e portanto eu vivo sempre nessa ansiedade, que quase que faz lembrar a canção do Variações, mas vivo sempre nessa ansiedade. Portanto, essa insegurança impede muitas vezes de o que também não é mau, impede de ousar mais. Impede muitas vezes de achar, sim senhor, um senhor, a não sei o quê, e agora pronto, Sim, de acreditares mais em ti, nas tuas capacidades. Exato. Agora também há esse nome o síndrome do impostor. Não é síndrome nenhum, não tenho síndrome nenhum de impostor, tenho muitas outras coisas, não tenho nada disso. Uma insegurança, eu realmente é uma grande insegurança e de poder falhar a qualquer momento e de não estar tão certo das minhas qualidades e tudo é muito frágil. Mas eu até acho surpreendente. Por exemplo, já tive aqui até uma psicóloga a falar da síndrome do impostor, por isso é que eu até fui buscar. Mas isso é algo que, por exemplo, eu sinto. E eu, cada vez que vou fazer alguma coisa, eu fico muito insegura. Por exemplo, agora, tu-te a entrevistar e tu já foste entrevistado 1000 vezes. Ou seja, a pressão é muito maior. Pois não é? Isso eu acredito. Mas imagina... Até para mim. Não, para mim, porque às vezes, sabes, uma pessoa faz tantas entrevistas e agora, nesta fase em que se faz assim entrevistas e podcasts como o teu, às vezes é assim, pá, isso eu vou dizer outra vez a mesma coisa que digo sempre. Parece quase que às vezes aborrecido. tenho uma cassete e eu não me
apetece Pois. nada. Se calhar, porque eu estava a dizer que a insegurança não é má, porque o facto de tu não estás certo de nada, faz-te sempre fazer com as forças todas para provares, quanto mais não seja a ti próprio, é sempre uma Mas é redescoberta. uma É ansiedade, muito é cansativo. cansativo. É muito É cansativo. cansativo. Eu tenho às vezes um grande cansaço. Eu neste momento posso dizer que estou muito cansado. E às vezes canso muito de mim próprio desta ansiedade. Mas isso que tu estavas a dizer, que já não me lembro muito bem o que é. Estava a dizer que imagina, eu sinto, mas acho Sim, surpreendente alguém como tu, com tantos anos, com tantas coisas feitas, como é que tu ainda sentes insegurança? pois, Percebes? Eu na minha vida acho se calhar normal, um bocado mas por isso, porque se calhar isto que estávamos aqui a dizer de eu não me querer repetir e também achar que já fiz várias vezes várias conversas e não sei o quê, era muito mais fácil eu ter um método, um truque, uma cassete, tanto na minha isso não profissão eras como isso. tu. Não era eu, mas há muita gente que usa isso e não há mal nenhum e que tem um bem. padrão não só de comportamento, mas como também de fazer as coisas, Mas eu acho que as de pessoas fazer sentem a personagens. espontaneidade com que as coisas são ditas. Ou seja, Pois, quando é muito não sei. teu, tu deitas para o mundo, lá está, sem filtros. Até Sim. antes, em off, estávamos Mas a é um falar que tu não risco, tens será filtros. sempre um risco. Exato, estávamos a falar, o não ter filtros e esta coisa é sempre um risco, porque lá está, podes sempre falhar e podes É verdade. sempre ser. Mas, olhando para trás, imagina, tu tens uma vida de conquistas. Isso E o que tenho, eu acho isso é verdade. impressionante foi até uma coisa que eu te disse que queria muito falar disto, que é, tu em criança, tu já sabias que querias ser ator. Eu achei isto surpreendente. Sim, também não sei porquê, mas era uma coisa que de facto, eu acho que talvez saiba porquê. É porque na minha escola primária, que ainda me lembro do nome, era o Pinheirinho, já não existe, mas Era onde? era na parede. Tu já és daqui, pronto, de Sim, Lisboa. sim, parede, linha de Cascais, portanto eu sou o menino da linha, quer eu, quer não, quer eu, Beto, quer não. um verdadeiro Beto. Tenho o meu quê de Beto, e sei perfeitamente que tenho, porque nasci na Betolândia. Mas eu acho que esse colégio fazia muitas coisas dedicadas com o teatro. Havia o teatro do Natal, havia a coisa do Carnaval, havia Depois o do fim de final ano do fim também. de ano. E eu lembro-me perfeitamente, e já fui lá fazer uma reportagem a esse sítio. Hoje em dia até é um sítio muito engraçado que as pessoas vão e com uma atividade cultural muito boa, que é a SMUP, Sociedade Musical União Pardense. Não conheço. E eu, quando era pequeno, aquilo era um local onde que era alugado às escolas e a vários. E então nós fazíamos lá as festas da escola e os teatros de escola. E lembro perfeitamente de fazer lá uma adaptação da Menina do Mar, da Sofia de Mel Brainer, Sim. onde eu descobri. Qual foi o teu papel? O meu papel era um polvo. Oh, Atenção, mas um senhor polvo. um polvo, mas vestido alto lá, que eram os pais que faziam, que participavam na feitura do guarda-roupa. E tu ajudaste os teus pais a fazer. Não ajudei porque eu não sabia nada, aquilo era, mas eu e o meu primo éramos polvos, portanto fomos os dois, lembro perfeitamente, era tudo branco, assim umas meias brancas, uma t-shirt branca, e depois alguém fez, não sei, uma coisa que entrava pela cabeça e tinha assim uns tentáculos também tudo branco. Que E giro. fiz várias coisas. E eu lembro perfeitamente de um dia, e tenho isto, lá, tenho 58 anos, e isto eu devia ter uns 6, 7, 8. E eu lembro perfeitamente de um momento em que eu estava naquele teatro, naquele sítio e naquele palco, e eu de repente, depois de ver aquelas pessoas no público, depois de ver o prazer que eu sentia, aquela azáfama toda, eu lembro perfeitamente, e isto é muito, eu estou a falar contigo e estou a ir lá a esse sítio, portanto, com 50 e poucos anos de decalagem, não é? Sim. E lembro perfeitamente de dizer assim, isto é maravilhoso, é isto que eu quero fazer durante a minha vida toda. É impressionante, é surreal. Sim, imagina, eu tinha, pronto, era um miúdo de escola primária, e por isso, quando tu dizes isso, eu muitas das vezes, quando estou mais em baixo, ou quando há coisas que não me correm bem, ou que eu acho que não me correm bem, eu lembro-me sempre disso, que isso é verdade. Apesar das minhas inseguranças e apesar, não sei, há uma coisa que é verdade.
eu pertenço a uma minoria mundial que conseguiu e lutou, mas faz aquilo que gosta e conseguiu fazer coisas que sempre quis. E continuo nisso. É uma grande batalha e não é pacífica. E tenho muitos dividendos. Por exemplo, eu nunca quis especialização nenhuma. Isso, ou seja, eu nunca quis ser um ator de comédia e nunca quis ser um ator dramático. Queres ser um ator de tudo, é Eu quero isso? ser um ator de tudo e fazer tudo e mais alguma coisa. E sempre Mas eu acho lutei que por isso. o interessante é isso. Mas não é Não é? bem compreendido muitas das vezes pela minha classe, às vezes. Percebo. Porque se há um determinado teatro XPTO com um nome e um pergaminho e não sei o quê, agora se calhar não vem o rapaz que fez a revista no Parque Mayer. Ao contrário, se calhar num determinado sítio mais não sei o quê, também, olha, agora lá vem este chato que fez teatro no Dona Maria e que fez Por acaso, eu Shakespeare. já te ouvi falar disso numa entrevista, que é, tu quando decidiste fazer a revista, tu sentiste que meio que a tua classe te julgou um bocado por Sim. ires para a Nessa revista. altura sim, Mas muito, imagina, muito. eu não consigo entender porquê, porque És de outra imagina, geração. para mim a revista, eu acho que deve ser dos trabalhos mais completos. Tu muito tens de saber difícil. dançar, cantar, representar, ou seja, E tens que ter rapidez. e espontaneidade, ou seja, É tens que tu fazes, improviso, tudo. no fundo, tu fazes várias peças dentro de uma peça, porque tu tens vários personagens e a revista é muito intensa. Numa peça normal, por exemplo, falando de teatro, numa peça normal, tu tens um tempo para a progressão do personagem, ou seja, há um começo, há um desenvolvimento, há um clímax Tu vais da conhecendo a história personagem. e não sei o quê, depois há o final da história. Na revista, aquilo são quadros, não é? Sketches, o que quiserem chamar, e tu tens que sempre entrar com o personagem e aquilo é sempre no clímax da história, no máximo, no auge. Portanto, tu tens que entrar sempre com o máximo da energia, não sei o quê. Não há uma progressão que tu possas fazer e às vezes tu não tens tempo. Olha, eu fiz uma vez uma revista há muito tempo que de um dos quadros, eu era a última pessoa a falar, fechava o pano, voltava a abrir e eu era a primeira pessoa a falar com outro personagem diferente, com outra roupa diferente, com não sei o quê. Como é que eu fiz? Não me lembro, mas eram várias pessoas, era aqui, entrava, era uma azar. Já estou aqui. Não, eu aqui já estou aqui com o microfone, eu não tenho microfone. Não, está aqui. Já viram? É o hábito da televisão, não é? Que é hábito da aqui. televisão que eu estava a fazer assim. Porque lá está, tu és um homem que vai a tudo, né? Agora Sim. até em televisão, Sim. como comentador no Passadeira Vermelha, ou seja, tu vais a tudo e eu meio que percebo, às vezes, atores que gostam de nichos. Até aí tudo muito bem, cada um tem tipo a sua verdade. É mais não é? É confortável isso. e é mais seguro. Há uma segurança. Mas lá está, a revista, eu acho que não é para qualquer ator, porque exige Isso é muito. verdade. Eu acho que é das artes mais completas. Isso não é é? verdade. E eu conheço muitos atores, sobretudo aqueles atores mais da velha guarda, que os ouvia dizer: olha, havia uma grande atriz, que eu por acaso até discordava dela, discordava disto que ela dizia, mas era uma grande atriz extraordinária, que até em certa medida até foi muito subaproveitada e também não foi muito entendida, mas era uma grande atriz, que era a Quem? Fernanda Borsatti. Ai, não sei quem é. Tens que pesquisar, porque isso faz parte da história. Sabes que o pessoal da tua geração, às vezes, eu fico um bocadinho, porque há pessoas que são tão importantes no nosso país e são tão importantes na nossa cultura e que não é culpa da tua geração, é porque há qualquer coisa que não faz com que isto passe, seja os canais por onde isto deveria passar, a não sei o quê. Portanto, a Ou Fernanda é porque as Borsatti, pessoas agora também, não, sei lá, não se interessam tanto Pois, pelas coisas que sim, passaram, não é? mas quem está ligado a esta, sobretudo à arte e à cultura, deve conhecer estes nomes. A Fernanda Borsatti é um nome da nossa cultura. E ela dizia, isto a propósito dela dizer, que não. E ela era uma extraordinária atriz. E ela dizia,
Julinho. O meu cão está aqui. O Heitor trouxe o Julinho. Ele vai Está fazer uma aqui. participação Sabes- especial no sabes fim. o que é Vamos que é? mostrá-lo. É que ele está a ver uma cadeira e quer se deitar um bocadinho. E então ela dizia: não, isso eu tenho o maior respeito pelos atores da revista, eu não sou capaz. Eu não faço, não tenho jeito nenhum, não sei fazer. Eu acho que ela seria uma grande atriz da revista e faria lindamente. Mas ela dizia isto. Outra eu pessoa. acho isso. Eu não Sim. sou atriz, mas eu vendo de fora, e eu já fui ao Parque Maieiro, eu já vi várias peças de teatro, revista. Eu acho que em revista é mesmo. É muito É difícil. muito não é? intenso, é muito intenso. É muito Estás intenso. ali uma hora, ou se calhar 1h30 no palco, Uhum. com aquela energia toda, com coreografias, com letras, saberes cantar tudo. Pá, eu acho mesmo que não é para qualquer um. Eu também acho que sim. É preciso ter uma grande disciplina. E já para não falar no cansaço físico, que é Sim. tu chegas ao final de uma revista e de uma peça e parece que levaste uma carga de pancada. E quando fazes um às 6 da tarde e outro às 8, não acontece? Queres que eu te diga uma coisa? Eu ainda sou do tempo que quando eu comecei, já estamos a falar, eu comecei, a primeira revista que eu fiz foi em 99, 2000, portanto já foi neste século, e não foi assim há tanto tempo, foi há 25 anos. Sim. Foi a minha primeira revista, acho que foi por aí, e eu ainda apanhei 2 sessões diárias. A primeira começava de terça a domingo. Só se descansava à segunda. E a primeira começava às 8h15 e a segunda começava a 11h15. Que nunca começava porque atrasava sempre e não sei o que, não sei o que mais. Depois aquilo nós saíamos acabava o teatro à 1h da manhã e nós super contentes, ainda íamos comer, ainda íamos divertir. O Zé Raposo e a João Abreu moravam no Cartaz, íamos todos para o Cartaz, às vezes começávamos a jantar, a João ia fazer o jantar, começávamos a jantar às 4h30 da manhã. Pronto, aquilo era assim uma loucura. E aos fins de semana e feriados eram 3 sessões. Uma à tarde e as tais 2 à noite. Portanto, imagina, eu vou-te dizer uma coisa, eu lembro perfeitamente, estava a chover, estava frio, eu estava muito cansado, ainda por cima, ainda não havia estas coisas das televisões, que tu estás na SIC, não podes estar na TVI, tu estás na TVI, não podes estar aqui, não sei o que, não sei o que mais, e não havia, portanto nós trabalhávamos por onde nos quisessem, e portanto eu estava a fazer várias coisas em vários canais e mais o teatro, e eu lembro de uma vez, de uma sessão para a outra, eu chorar de cansaço, porque não me apetecia, já tinha feito um espetáculo, não me apetecia mais, estava frio e eu queria ir para casa. Era a exaustão, não é? Era um bocado de exaustão, mas depois a gente fazia. Também eras novo na altura. Era novo, eu nunca fui novo. Mentira. Não, Ainda és. Deixa-me cá ver. Então, pois, mas já devia ter para aí uns 30. Ok, eu Acho já sou mais eu. cansada com 30. Eu não aguentava isso tudo. Mas vocês hoje comem coisas muito esquisitas, pá. É verdade. Olha, mas eu queria pegar aqui numa coisa, Sim. que é, tu, não é, ainda tens essa imagem vívida de com, não é, 6, 7 anos ou 8, teres percebido que era ser ator que tu querias da tua vida. E depois, mais tarde, o budismo entra na tua vida. Sim. E um dos princípios do budismo é acreditar na reencarnação. Tu achas que esse sentimento foi uma memória de outra vida? O ser ator, tu tens-te identificado tanto com ser ator? Nunca tinha pensado nisso, já pensei noutras coisas, o que é que eu posso trazer de outras vidas, uma vez que me faz muito sentido. Devo dizer que no budismo foi das coisas, por causa do meu pensamento ocidental e por causa de nós no nosso sistema de crenças e de filosofias não se falar muito nisso, pelo contrário, não se fala e não é uma coisa que se considere e que não... Eu acho que hoje já se fala mais. Sim, mas... E nós viajamos mais, nós conhecemos outras culturas. Exatamente, mas foi isso, é que eu ajudou-me
muito o viajar, sobretudo pela Ásia e por outros países que têm crenças e valores diferentes dos nossos, para perceber que há mais coisas que nós não sabemos e que nós não praticamos. E sim, eu questionei-me sempre muito o que é que poderia trazer. Não sei se, se, mas de qualquer das maneiras deve ter trazido alguma coisa, quanto mais não seja alguma coisa que me fez ter essa vontade. Sim, ou o gosto da comunicação, do palco, não Sim, é? sim, sim. Algo. Ou então esta necessidade vem de algum sítio. Esta necessidade que eu tenho de estar em palco, de comunicar. Eu pensei muito nisso. Eu até penso muitas vezes se o facto de eu ser ator não é meramente um exercício de ego para ser Que na verdade é validado. contra o budismo, não é? No budismo não Exatamente, há por ego. isso, mas isso eu nunca. Só a partir do momento em que eu. Claro que o ego está sempre metido Claro, nestas coisas, temos não é? sempre, não é? E Somos eu, humanos. e eu gosto quando subo a um palco, e falámos há bocado da tal insegurança, em última análise, a insegurança vem do ego, porque eu gosto quando subo a um palco, ou quando faço, ou a fazer este podcast, que as pessoas que estejam a ver gostem daquilo que se está aqui a passar, ou daquilo que eu vou ao palco. Claro, ninguém gosta de desagradar E ninguém, não gosto é? muito de receber aplausos no final, isso está. Agora, se fosse só isso, eu pensaria sinceramente, com a bagagem que tenho, que eu fui buscar a outras coisas, nomeadamente aquilo que tu falaste ao budismo, eu já teria desistido se fosse só isso, porque acho que isso não é a coisa mais correta para se estar em algum sítio, para se ter uma profissão, para se estar no mundo e para se fazer, para se professar a vida e para se Sim. viver a vida. Portanto, isso vai contra, neste momento, às minhas crenças. Obviamente que aceito e que está sempre isso metido, como já disse. Se calhar a tua missão é essa luta. Tipo, Pois, se calhar é, mas não, mas é mesmo. O facto de eu de viajar e de ler as coisas que leio e de ter iniciado a viagem pelo budismo é precisamente para perceber e, no fundo, iniciar uma luta que já iniciei, e é uma luta que às vezes é muito prazerosa, mas por outro lado, às vezes também é muito cansativa e é muito dolorosa, porque a partir do momento em que tu queres investigar alguma coisa, vais tentando, vais vendo algumas coisas, porque estás numa investigação, sim. vais vendo algumas coisas mais aproximadas do que elas são, vais vendo realidades. E ver a realidade às vezes Não é bonita. não é soft. Sim. É muito. Eu, aliás, até acho que a maior parte das pessoas que descompensam ou que, sei lá, vão procurar algumas. Bom, por exemplo, vejo muitos artistas brilhantes, muitas mentes brilhantes que deixam-se cair em comportamentos aditivos, não Sim. é? Eu Mas muitas acho. vezes é para aguentar também o ritmo daquela vida, E não é? não só, sabes que eu acho que às vezes eu acredito que a arte, quando se está nela a sério, é uma forma de investigação da realidade, é uma forma quase de filosofia, é quase uma forma de meditação, é quase uma prática de vida. Tu podes ver através ao trabalhar, através da cultura e sobretudo trabalhando na cultura e na arte, sobretudo na arte, podes tens a oportunidade de ver a realidade. E às vezes essa realidade é esmagadora. E às vezes, além do ritmo que estás a falar, às vezes o artista, aquilo é tão esmagador que ele tem que. Vou Precisa agora. de Sim, espairecer e daquilo. às vezes é o espairecimento, por exemplo, eu lembro Mas sempre, também é muito solitário, não é é? muito solitário. A Nós vida temos de artista é muito solitária, o que também Sim, acho que vos deixa cair às vezes sim, o nessas processo de crises, não é? construção, o processo de criação Uhum. é bastante solitário. Eu estava-me a lembrar muito o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é brilhante.
o Fernando Pessoa, nós lemos os poemas dele, a vastíssima obra dele, e aquilo é uma coisa que às vezes até parece um tratado de filosofia, um tratado de muitas coisas. E como é que aquele homem, que vislumbrou tantas coisas, como é que ele... Não só homem, não é? Porque ainda para mais tinha os vários heterónimos e as os várias heterónimos, visões completamente diferentes. exatamente, mas ele não acaba bem. Pois não. E eu acho que ele foi tão longe, tão longe, tão longe, que aquilo pesou-lhe bastante aquilo que ele viu e aquilo que ele descobriu. E ele até diz uma coisa, não sei se recordas, eu lembro de dar isto na escola e isto nunca Sim. mais me saiu da cabeça, que era o poema da pobre ceifeira. Sim, E eu sim, lembro-me dele dizer: a pobre ceifeira é feliz porque ceifa sem. Pá, eu já Sem não me lembro. pensar, Sem pensar, sem sem- saber a realidade, Uhum. ou seja, do mundo, Sim. dos problemas. E era isso que estavas a dizer, porque a ignorância, que é o que ele quer dizer Sim. com isto, que é a ignorância é felicidade. Tu, quanto mais sabes, quanto mais Ignorance is conheces. bliss, dizem os... Exatamente. É quanto mais tu sabes, não é? Mais conheces o mundo, mais vezes as guerras que estão a acontecer, mais vezes como é que o mundo está a caminhar, mais tristezas tu absorves, não é? Claro. E eu E acho mais que tu sabes, não ficas inocente, acaba sem sim, ingenuidade, é isso. não é? E isso é muito doloroso, mas ao mesmo tempo eu acho que seria uma pena nós termos este espaço tão curto de estadia aqui neste planeta com este corpo e com esta cabeça, apesar de eu acreditar que há uma continuidade qualquer, mas há também uma descontinuidade. O Heitor Lourenço não vai ele próprio, pronto, o senhor falece e vai o Heitor Lourenço para outra vida todo pimpão. Mas vais E começar vai uma não sei quê. nova. Começar uma nova, mas será com outras circunstâncias, E não é com esta sabedoria que tu vais daqui. não é com esta sabedoria, nem é com este self, nem é com este Heitor Lourenço, Sim. será outra coisa completamente diferente. Mas sabes que Dizem as coisas que eu pesquiso e o budismo que é uma linha ininterrupta de consciência profunda. O que nós trabalhamos é uma consciência mais rough, mais à superfície. Portanto, nem sequer nos lembramos de que essa consciência para já não tem esse ego, não tem esse self e nem sequer se lembra do que é que foi foi para trás, e o não que é? é que portanto Mas, por exemplo, eu acho que eu nunca tive muito medo da morte, nunca tive. Quer dizer, tenho mais medo da morte das pessoas à minha volta do que da sim. minha. Mas porque acho que ainda antes de eu conhecer o budismo, eu sempre acreditei na reencarnação. Eu, ok, quando eu sair daqui, eu vou ter uma vida nova. É tranquilo. Não sei porquê, tipo, desde de miúda, lembro-me de pensar isto assim. Mas claro que o budismo é muito mais que isso. Uhum. E eu até conheci um bocadinho melhor quando fui à Tailândia, há Sim. 2 anos. E um dos nossos guias praticava o budismo. E ele até nos explicou, num dos templos, explicou mais ou menos como é que o budismo funcionava, mas eu achei, pá, eu achei incrível, primeiro, a forma como ele falava daquilo, sabes, aquela devoção, que não é uma devoção, porque ele próprio explica que é, o Buda não é um santo que tu pedes coisas, tu segues o Buda indica-te o caminho certo. Exatamente, isso eu acho que é É o maravilhoso. mais, Foi sempre lá o está, que é o também mais me disseram. bonito. É. E ele próprio dizer que nós aqui, ok, somos. E eu acho que é por isso que toda a gente diz: o povo da Tailândia é super simpático, é mesmo querido e não sei o quê. Porquê? Porque eles, acreditando no budismo, eles fazem o bem ao próximo. Eles só fazem o bem porque sabem que a praticar o bem vão abrir o Claro. caminho para a luz, não é? Ou para o que seja, depois da vida. E é isso que eu Para a acho. sua própria felicidade, para Sim, o seu ou é próprio isso. bem-estar, sim. Mas eu acho que isso é fantástico. E o tipo de budismo, porque o budismo é diferente em todos Pois, o os teu é países. tibetano, qual é a diferença? Ahm, Olha, assim, sabes que o budismo tem uma plasticidade muito grande. Por exemplo, o cristianismo sempre foi implantado nos vários sítios. Quase como um dogma Sim. e ficou sempre a coisa. O budismo é exatamente o contrário. O budismo implanta-se nos vários países do mundo e tem em conta as características do próprio país e as coisas que já lá existiam. O budismo tibetano
tem muita linguagem do que existia antes do budismo chegar. E tem um determinado número de práticas mais profundas que foram desenvolvidas por causa do Tibete ser também já um país dado a esse tipo de práticas e que Sim, já sim, vinha já assim. vem de há muitos anos. Pronto, basicamente é isso. E depois porque o budismo tibetano acredita muito que antes de tu atingires o que o que quer que seja, tu fazes isso sobretudo para atingir a libertação, a iluminação, a coisa, mas antes tu fazes um voto que todos os seres existentes, não só neste planeta como no universo inteiro, tens que os ajudar a atingir isso, ou seja, tu fazes tudo em benefício de todos os seres e só depois de todos os seres serem ajudados por ti é que tu podes então libertar-te e seres feliz. Portanto, é Vês, uma mas é coisa isso que eu bonita. acho bonito. É bonito, é muito bonito. Agora é Percebe? difícil, não é? Ou seja, é o que estavas a dizer, não tem ego, não tem se calhar inveja, não é? Há Uhum. uma humildade de querer ajudar a todos. Claro que eu não sei, é assim, acho muito difícil uma pessoa conseguir praticar isso a 100%, não Claro, é? Acho que obviamente. é uma luta E constante a sobretudo vida toda. vivendo em sociedade, não Claro. é? Agora, eu acho que eu tenho vindo. Isso é completamente essa coisa do. Eu uma vez, eu vou-te contar uma história que eu acho extraordinária. Uma pessoa que eu gosto muito, uma amiga minha, que é a Teresa Rico, a Teté, grande diretora e a grande impulsionadora do Chapitão, Ah, uma sim. senhora extraordinária que fez muito por aqui, pelo nosso país e sobretudo por Pela Lisboa cultura, né? e pela cultura. Fundou esta escola de circo que é vocacionada para uma área de pessoas mais carenciadas e mais não sei o quê. Pronto, e não só obviamente, mas ela é muito engraçada e é muito espontânea. E uma vez eu fui jantar à casa dela e ela diz-me assim: "Ó, Heitor, diz-me uma coisa, tu és budista?" Eu disse: "Sou." Não se nota nada. E Devia aquilo, estar escrito na testa. e aquilo fez-me deu-me uma graça imensa e de facto é, estas coisas não se nota nada, que é isso e eu, mas ao mesmo tempo eu pensei, de facto, o que é que faz de mim um budista e será que eu tenho que ter algum comportamento? Tenho. Obviamente deveria ter, Pelo mas menos acho que há comportamentos que não deves ter, não que é? não deve ter, obviamente. Acho que é mais Mas, esse. como tu estavas a dizer, e muito bem, é muito difícil e tu às vezes, em sociedade, cais nessas coisas da inveja, do ego, isso tudo que tu estavas a dizer. Claro, então que o trabalho com tudo é Claro, normal, é mas normal. eu acho que é normal. Agora, o que não é normal é tu abraçares um caminho e não teres a consciência disso. Eu acho que a maior parte das pessoas faz tudo e mais alguma coisa, sem pensar ou sem ter uma observação daquilo que está a fazer. A mim o budismo o que me dá é que sim, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu caio todos os dias em coisas que caem aquelas pessoas que são consideradas más pessoas, não sou um santo, Claro, mas ninguém é. ninguém é e não somos, mas tenho a capacidade de observar durante isso estar a acontecer ou, na pior das hipóteses, depois, o que é que eu fiz e tentar emendar isso. E isso é uma coisa que o budismo me dá e, sobretudo, a meditação. Pois, que eu também já vi isso, que é, tu meditas religiosamente todos os dias. Religiosamente, sim, tento fazer isso, nem que seja, às vezes, se não, o ideal é meditar durante dizem, e é o que eu acho, durante uma hora diária. Tu meditas 1 hora diária, todos os Qual dias? é a. Não, tu vais ao ginásio? Vou. Quanto tempo?
Vai, uma horinha também. Eu não vou ao ginásio. Ok, mas trabalhas a mente. Pronto. Mas trabalhas a mente. Não tenho tempo, não há tempo para tudo. É uma Opa, questão mas de... eu até digo isto assim, por uma questão de tempo, mas por uma questão Não, é uma de questão de tempo. concentração. Sim. Imagina, eu já meditar 15 minutos já para mim às vezes é um sacrilégio. Mas sabes que a meditação é. Mas mais uma vez, eu isto não disse à toa, é que eu sinceramente eu juro-te que considero a meditação e mesmo o próprio budismo uma espécie de ginásio. Eu Como esco- trabalhar a mente, não é? Sim, eu escolhi, há vários ginásios, e eu escolhi para aquilo que eu quero exercitar o ginásio onde diz budismo. E dentro do ginásio, as várias disciplinas, há os pilates, há a barra, há o chão, há este não sei o quê, e eu vou muito às aulas da meditação. E em vez de fazer zumba, Meditas, parece-me. vou à sala da meditação. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que isso estás a dizer, está certíssimo. Se eu fosse a uma aula de zumba, e a aula dura quanto? 1 hora, 50 minutos, As aulas normalmente são menos, são para aí 45 minutos. 45 minutos. Mas eu, se fosse hoje a uma aula de zumba, eu aguentava 5 minutos. Mas se fizesse continuares regularmente, se calhar já aguentava 2 aulas seguidas. É exatamente a mesma coisa. Tu dizes, que já há 15 minutos e não sei o quê. Se É que a minha fizermos. cabeça vai e vem e vai e vem. É um treino. É um É treino. cansativo. É um Yeah. treino. Portanto, os Eu penso em muitas 15 coisas ao mesmo minutos. tempo. Sabes, eu tenho este mal. E não há problema nenhum. Mas qual é o problema de se pensar? Sabes que é Que não assim. estou concentrada e não pensar. Mas o que é concentrar? É que sim, sabes que há uma segunda que eu não estou nada a dizer, é assim, aviso-te já e aviso todas as pessoas que tiverem a dizer, eu não tenho nada para ensinar, eu não sei nada, aquilo que eu posso dizer É do que tu aquilo que eu praticas e que tu ouvi, aprendeste. não, e que eu ouvi as pessoas que sabem e que me faz sentido e que eu tento fazer, são os meus instrutores, digamos, os meus Sim. instrutores de Zumba. É muito errado, segundo todas as pessoas que eu ouvi falar e as pessoas que eu persigo pelo mundo inteiro, mesmo pelo mundo inteiro, dizer que o fazer a meditação é uma coisa que é concentração. Não pensar em nada, não vi pensamentos. Isso não é meditação. Não é. Isso não é. Agora é tu predispor-te a deixar acontecer o que tem que acontecer. E em vez de aparecer, olha, aparece-te um pensamento, tenho que ir, está nos saltos, tenho que ir comprar aquela camisola que vi nos saltos, eu vejo, olha, estou a ter o pensamento, tenho que ir comprar a camisola dos saltos. Tá bom, é bonito, ele passa. Agora, estás a meditar, se disser, tenho que ir comprar a camisola dos saltos. Não posso pensar nisto. Tenho que ir comprar. Não posso estar aqui, tenho que ir comprar. Já tomou conta este pensamento e acabou a tua meditação. A meditação é nem mais nem menos do que tu predispores a ver aquilo que se passa e a deixar fluir os pensamentos e a vê-los e a notá-los. Olha, agora vem o pensamento da minha mãe, agora vem a do meu cão, agora vem, estou farto disto. Olha, agora até vem estou a gostar disto, mas eles passam, não são permanentes. Eles só são permanentes se tu lhe deres algum significado. É como tudo na vida. Sim, é um bocado, é um bocado. No fundo é como tudo na prometo vida. aqui, olha, um dos objetivos para este ano. Vou tentar Mas meditar. não é mais. fácil, às vezes. Não é? Não é, de facto, é como um treino, mas mais uma vez, eu detesto ginásios. E a minha experiência com o ginásio. Fazemos assim, eu medito e tu vais ao Eu ginásio. vou. Mas é fácil ir ao ginásio, é a coisa mais prazerosa do mundo, pergunto-te eu. Eu gosto muito, por acaso. Mas gostas, mas não, às vezes não te dá dores Às de... vezes cansa, Então, às vezes é verdade. Pois com certeza, e dá-te dores de corpo, e às Mas vezes no ficas fim, dorida no corpo. Gosto sempre. Então, é o como- mesmo que eu. É o que sentes com a meditação, pronto. Então vamos começar a fazer os dois. Vamos embora. Mas já fizemos. Agora, neste tempo que tivemos aqui a falar sobre a meditação, e se tivermos consciência, a meditação é muito simples. Aquilo que eu ouvi dizer e o que os professores me disseram sempre é a meditação, a gente é que elabora muito, mas a meditação é só
estarmos conscientes do que é que estamos a fazer. Se eu E estiver muito do aqui e do agora, E não do é? aqui e do agora, é do aqui, pronto, e agora fala-se muito nessa coisa do aqui e agora. O aqui e agora não é mais nem menos do que estar consciente onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer e o que é que está a acontecer. E ao ter essa consciência estamos a fazer meditação e não é preciso estar... Tem que estar 2 minutos, não posso pensar em nada, tenho que estar concentradíssimo. Não é meditação. Isso é uma fonte de stress inesgotável. Percebo, percebo. Mas imagina, vem destas. Ai, até bati nisto. Vem Eu já destes bati teus várias vezes. momentos de reflexão, sei lá, de limpeza, com a meditação, que vêm as novas ideias que tu queres fazer. Ou seja, tu és um homem que já fez muitas coisas. Eu achei inspirador. Além de ator, este homem já fez teatro, televisão, revista, já foste estudar stand-up para Nova York, que eu já soube isto. Sim, sim. Ou seja, o que é que te falta fazer, Heitor? Aí tanta coisa, mas muita coisa, felizmente. Tu sentes que queres experimentar um bocadinho de tudo no mundo? Tudo. É por isso que faço várias coisas até enquanto... Tudo, quer dizer, tudo aquilo que eu me relaciono também. Claro, quer dizer, dentro desta área Claro, artística. dentro da área artística, dentro da área de De repente eu comunicação... não vou perguntar se tu queres ser dentista, não é? Sim, não, calhar não. Se calhar num papel. Podes ser dentista num papel. Ah, sim. Não sei se já fui, acho que não. Pois já, tu já Se calhar deves já ter sido fui. muita coisa. Já fui muita coisa. Por acaso já fui muita coisa. Já casei muitas vezes, já tive muitos relacionamentos. Agora, se puserem só isto, se fizeres um canto e puseres. Vou fazer um short Fui disto. muita coisa, já tive muitos relacionamentos. Mas as coisas vai ser. Não, mas acho que sim, que se calhar. É isso que te apaixona no ser ator. É completamente. Ser ator e ser pessoa. É isso é que me apaixona, é poder fazer tudo aquilo a que eu tenho direito e aquilo que eu gosto e aquilo que me faz sentido. E mesmo que eu ouça muitas vezes, como há bocado estávamos a falar, opiniões contrárias, e mesmo, olha, agora foi para ali. Eu, por exemplo, quando eu lancei o meu primeiro livro, que eu sempre adorei escrever e sempre foi o meu modo de comunicação por excelência e preferido, foi escrita. Para crianças, não é? Ou jovens. Sim, ainda só escrever. Agora estou a entrar, estou aqui neste momento a falar contigo e com o meu pensamento que estou no meio de um outro projeto. E esse já não vai ser para crianças. Ok, Aliás, até vai mas escrito. Sim, escrito. Também não vai ser ficção. Vai ser uma outra coisa. Depois venho cá Pois falar vamos outra ver. vez. Quando tiveres, vens cá contar, isso é certo. Mas disseram-me sempre, mas para quê? Já há tantas pessoas a escrever e tu não és escritor e não faças, não? e não faças. E eu quis lá saber disso, como aliás não quero saber na maior parte das vezes. Também não posso ser demagógico e dizer que muitas das vezes não ouço, que às vezes Mas eu acho que as pessoas já às vezes perguntam tanto porquê que tem de haver uma explicação? Porquê que não pode ser só porque sim? Claro, e é porque sim. E não há problema nenhum. E eu acho que tu tens esse direito e acho que tens mesmo que o fazer se queres. E não é preciso seres o maior gênio do mundo. Tu não é preciso. Tenho que escrever. Mas porquê é que vais escrever? Porque me apetece. Ai não, se calhar não posso escrever. Porque não tens que ser, naquilo que vais escrever, no livro que vais lançar, não tens que ser o Saramago. Ou não tens que ser o gênio, o último, um Shakespeare. Não tens. Mas tens que tentar e tens que fazer essas coisas. Nós temos o direito de fazer aquilo que nos apetece e aquilo que nos faz sentido. Mas a nossa sociedade castra-nos muito. E tem uma coisa que eu costumo dizer, que nós, os seres humanos, gostamos de arrumar as coisas em gavetas. E o exterior gosta de nos arrumar em gavetas. Se tu as pessoas olham para ti e logo à primeira vista põem-te logo numa gaveta. Claro. E arrumam-te logo num sítio. As pessoas ouvem este podcast e fazem cada uma faz uma imagem ou não sei o que e põe-te. Agora, se tu podes ser várias coisas ao mesmo tempo. É isso que eu não percebo. É isso, essa questão dos rótulos. Porquê que nós temos de rotular tudo? Mas nós somos o ser humano
humano a nossa principal característica é a rotulagem. Quase que Pá, me arriscava a estás a ver, dizer. mas isso é uma das coisas que mais me aborrece. É Por exemplo, horrível. eu sei que este podcast, e toda a gente me diz, tu devias ter um nicho, tu devias falar só Para de, quê? de uma coisa. E eu, mas eu sou muitas coisas. Eu quero ter um Pois. ator hoje, quero ter um psicólogo amanhã, quero ter, sei lá, um cozinheiro na próxima semana. Ou seja, eu quero ter muitas conversas porque eu quero saber um bocadinho de tudo no mundo. Claro. Não é? E não sentes que é isso? Que é o facto de tu fazeres tantas coisas, tu vais buscar um bocadinho de tudo aquilo que aprendeste no teu percurso. Claro que sim. Não é? Se claro. calhar, ok, fazer stand-up em Nova York deve ter sido, se calhar, a coisa mais fora da tua zona de conforto, digo eu. Que Foi podes uma ter das, feito, uma foi das. uma das, mas depois também rapidamente reformulei a coisa e eu estava numa pilha de nervos. Ai, E depois imagina. atenção, porque eu estava com uma pressão enorme, porque eu entro num sítio chamado Gotham Comedy Club, acho que era assim que se chamava, era. Sim, sim, sim. Ah, Era. e Que foi onde já muitas pessoas conhecidas sim, fizeram a stand-up. Ellen, o Seinfeld, aqueles todos grandes, e estavam nas paredes as fotografias, e eu vejo assim uma coisa, aquele tem Então, duas e depois salas. estava em pleno palco, Heitor Lourenço. Não, mas eu estava com uma pilha de nervos e disse assim: o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Ainda por cima, sozinho, e ainda uma exposição maior, que é o estar sozinho Eu e a acho que querer é ter mais coisas fácil. com E graça. ninguém te conhece. Foi isso que de repente me fez um clique e vi a luz. Eu estava cá fora, cheio de nervos, dizia: não quero, o que é que eu estou aqui a fazer? E depois de repente, mas ninguém me conhece aqui. É indiferente. Ainda por cima, isto foi em 2010, sim. As redes sociais ainda não tinham este impacto. Estás a perceber? Que têm hoje. Ou seja, Portanto, também não era ias para o indiferente. Twitter, não ias a falar no Twitter. Exatamente, não ia, não. Olha, até era pior ires ali ao Lisboa Comedy Club. Não é? Porque, Sim. imagina, tu ias para o palco, Sim. óbvio que toda a gente ia conhecer. Sim. E se até fizesses, pronto, se não tivesses graça, toda a Claro. gente ia dizer, Mas muito pior, então não teve graça. Ali não. eu não tenho coragem nenhuma para, neste momento, eu vou-te dizer uma coisa, se calhar aqui em primeira mão. mesmo, porque sabes que tu há bocado perguntaste, o que é que te falta fazer? Um espetáculo a solo, tipo stand-up. Em Portugal, porque Em lá Portugal, já fizeste. em Portugal. Não, lá fiz uma rotina, fiz inserido dentro de várias pessoas, eu era um dos participantes. Mas eu gostava muito de ter, e há várias pessoas que há muito tempo me tentam empurrar para isso. Mas porquê que não fazes? Porquê que não fazes? Porquê que não fazes? Não fazes, Mas Heitor? mas pessoas completamente diversas e que se manobram e têm o seu desempenho em áreas diversas. Eu posso dizer que uma das pessoas que me diz muitas vezes isso e que falamos muitas vezes isso, mas espera, para que não vais? Que é uma pessoa que eu adoro e tornámos-nos Quem? muito amigos, que é o Fernando Rocha. Olha, então, ele até te dava umas dicas. Mas eu vou dizer, talvez, por causa daquilo que começámos, eu tenho um medo horroroso. E um pânico horroroso. Mas e tu uma também já insegurança sabes, sim, por tudo aquilo que já passaste tanto medo sim, e sobreviveste sempre. sobrevivi. Mas sabes, eu tenho um medo que nem é aqui, neste caso do stand-up e do espetáculo dentro da coisa, nem sequer é o medo De falhar. de não, porque eu sei que eu adoro apresentar-me perante um público e gosto e tenho aquela e já, pronto. Nem é tanto isso que eu tenho medo. Sabes o que é que eu tenho medo? Eu tenho medo é de ter o espetáculo marcado e não ir ninguém. Claro que vai. E os bilhetes não se venderem. E eu lembro-me sempre de um filme muito antigo, ainda a preto e branco, de um grande senhor chamado Charlie Chaplin, e que o personagem nesse filme era um artista de variedades e já em final de carreira, e que todas as noites ele sonhava um sonho que estava a fazer o seu número e era um número maravilhoso e não sei o quê, e acabava o número e ele olhava para a frente e era cadeiras vazias. E eu tenho essa imagem sempre que penso em fazer espetáculos meus em nome próprio. E isso
obviamente, lá está. Eu acho que isto tem alguma coisa ligada com egos, com a Claro, minha e a coisa tua própria e estas coisas segurança. todas, mas E, tenho um grande medo e por olha, isso. eu tinha sempre um sonho. Era mais quando estava em televisão, agora nem tanto. Mas em televisão, eu tinha quando trabalhava mais em televisão, tinha um sonho que entrava em direto e não sabia o que dizer. Isso Ou também seja, é parecido, é meio é. que. Eu, imagina, eu consigo perceber, mas ao mesmo tempo, é pá, o público conhece-te. Tu Mas não tens. vai fazer uma sondagem. Está tanto na moda as Olha, sondagens. vamos Se eu fazer uma fizer. sondagem neste vídeo que é quem daqui iria a um stand-up Ai, comedy não do faças isso Heitor? que depois vai lá nos coisas do comentário. Nunca! É Vão lá fora! apoiar, vão lá Olha, eu apoiar. não admito comentários menos próprios. Porque sabes que uma coisa, eu tenho um péssimo defeito. O quê? Eu leio tudo, A sério? todos os comentários. Portanto, vão lá comentar Agora, apoiar. O Heitor agora precisa já de deixo. apoio. Mas sabes que eu tive sempre muita sorte na vida, porque eu tive, e isto agora parece contrário a este medo que eu tenho, mas eu sempre, se calhar por trabalhar com pessoas muito queridas do público, como foi, por exemplo, o caso do Camilo de Oliveira, que era muito querido, era um senhor muito querido do público, e eu fiz de filho dele, até a Eu própria adorava o Camilo. assim, até a própria comédia acho que aproxima muito mais do público Sim. do que as outras coisas. Tu fazes sempre um juízo de valor e ali as pessoas fazem-te rir. Eu por acaso, eu vou-te dizer, eu acho giríssimo que a maior parte dos nossos imigrantes aqui em Portugal, nomeadamente os chineses e indianos, muitas das vezes reconhecem-me. A sério? Sim, mas sabes porquê? Porque a comédia não tem, se for bem feita, não tem que ter, não tem uma linguagem definida. Ok, consegues Há qualquer perceber coisa mesmo ali sem a língua. há assim uma vivacidade que às vezes uma pessoa que não tem acesso e que liga a televisão, agora se for uma coisa assim, uma coisa mais, as pessoas que não percebem, Sim, mais conceptual não percebem, não é? e eu lembro-me que uma vez entrei numa loja de um chinês lá ao pé de mim e o senhor da loja olha para mim e diz assim: Ah, LTP, LTP, Beirais, Beirais. E era. Não estou a fazer. Hoje em dia não se pode fazer nada. Eu não estou a fazer aqui Não, estamos nenhuma a exemplificar é o que que de facto aconteceu, não é? este senhor que eu conheço, não diz, em vez dos R's, diz os L's, que é muito sim, é comum comum, é à comum. fonética dos chineses. Não estou a fazer nenhuma Juízo de valor, vá. tipificação ou qualquer coisa, mas de facto eu achei graça porque que ele me disse LTP, LTP, e eu disse, mas ele está-me a conhecer. Sim. E depois eu disse os Beirais, e ele naquela altura viu Era os o Beirais, do porque aquilo Bem-vindos era a Beirais. com muita vivacidade e com muito não sei o quê. E eu só começo a conhecer o que é o verdadeiro hate e o Com as redes mandar sociais. hate nas redes sociais, porque mesmo nas redes sociais eu não tinha, eu só comecei a conhecer isso desde que eu vou ao Passadeira, Pois, percebo. percebes? E eu sempre tento ter uma postura de acordo com aquilo. Eu não sou capaz de falar gratuitamente, seja do que quer que for, seja mal ou bem, não gosto. Eu gosto de falar de acordo com os meus valores e de acordo com aquilo que eu sinto mesmo. E por isso, dito isto, os meus valores não são deitar abaixo de ninguém, nem são criticar, nem são dizer mal de ninguém. Eu acho que é raríssimo dizer Mas mal. esse tipo de programas vai buscar assim um tipo de público diferente. Deve ser, E, porque e normalmente quando gostam muito de alguém que é falado, de repente Sim. acham que toda a gente que está a comentar está a falar mal. Ou Pois, seja, põem tudo exato. no mesmo saco. Exato, é verdade. Não é? Às vezes assim, o Passadeira, aquele programa onde se fala mal. E não é de todo. Agora que estou lá dentro, não é. E aliás, eu devo ter sido dos primeiros espectadores do Passadeira, que eu adorava aquilo. Eu conhecia-os, eu telefonava para lá, mandava mensagens todos os dias, eles estavam no ar em direto e adoro. dizia, olha lá está o Heitor, olha, pelo menos ele está a ver. Percebes que aquilo começou Sim. mas eu devo dizer que foi uma das coisas que mais me abanou e que mais me deitou abaixo, porque eu não conhecia até
aqui, que é uma coisa bastante recente, eu não conhecia o que era dizer mal de mim e me deitarem abaixo e dizerem coisas horríveis, sobretudo sobre a maneira como eu visto, sobre a maneira como eu falo, sobre hipóteses da minha conduta, sobre a minha sexualidade, sobretudo e mais alguma coisa. Mas, Mas as coisas pessoas, ofensivas, mas coisas eu acho que ofensivas. as pessoas nas redes sociais têm Este zero programa pode-se filtro. falar tudo. Pode. É que Queres dizer palavrões? Podes dizer. houve uma vez um senhor que eu estava, sabes, aqui há 2 anos, acho que foi, já não sei, usava-se muito no verão os padrões estampados e Ainda se muito. usa, sim. Sim, mas aquilo estava. E eu conheci uma loja que comprava lá muitas camisas. E houve uma vez um senhor que. E senhor é para ser simpático, porque ele disse assim, pôs numa rede social assim, este que está aqui a falar, pelo tipo de camisa que está vestido e pelas florzinhas que tem, percebe perfeitamente qual é a posição dele quando leva no dito cujo. Ai, não. Imaginem, nem sequer sabem quais são as minhas... as minhas Orientações. preferências, Nem tem que saber. não têm que saber. A questão é essa. Percebes? Tipo, cada um Não, é livre não, de fazer aquilo que quiser. não tem que E as pessoas saber nas redes se eu durmo, sociais. sim, se eu durmo com. Ninguém sabe. Se eu durmo com o A, com a com o B, com a C, nada. Mas também não têm que usar isso como ofensa. Mas é isso que eu ia dizer, é que nas redes sociais as pessoas vão buscar as coisas mais mesquinhas, mais Claro, outra coisa, porcas. e por causa do Passadeira, tive uma vez uma pessoa, porque eu acho, olha, ainda há bocado falámos sobre estas pessoas de outras culturas que estão a viver em Portugal. Eu tenho o maior respeito por todas as pessoas. E o facto de eu dizer isto, e se calhar o facto de eu estar a dizer isto, e depois haverá sempre um comentário. Eu tive muitos comentários, uma vez que eu falei sobre esta minha abertura, porque acho que todos somos seres humanos, todos temos o direito de viver e, sobretudo, numa sociedade livre, e não pode haver diferenças. E ao dizer isto hoje em dia e numa rede social, eu tive, por exemplo, aquele foi em relação a hipóteses de qualquer prática sadomasoquista que ele tinha lá na cabeça. Aqui foi uma pessoa que diz assim: este homem nem português deveria ser considerado ser, devia ser morto por estar a defender. Credo! Mas eu recebo isto várias vezes. Ai, E as várias pessoas não- ameaças de morte quando falo coisas que não são hoje em dia. Olha, nem sei, nem Mas que coisa. primeiro, nem ofendem ninguém. Lá está, é que as pessoas. Pois, mas, Agora, era o que a gente também estava a falar um bocadinho em off antes de começar, que é as pessoas ouvem isto sim, e presumem todo o resto, é não a é? ponta do iceberg, só se vê a ponta do Exatamente, iceberg. só ouvem a ponta do iceberg, Dá muito trabalho pôr a cabeça debaixo d'água e ver nem o que ouvem se o passa. contexto, nem Nada. ouvem a conversa O toda contexto não interessa. e Hoje em criticam dia, e hoje em maltratam dia, gratuitamente. o contexto hoje em dia não interessa. E isso é o princípio da fake news. Exatamente, É uma coisa exatamente. vista sem contexto. Ou manipulada e não se percebe. Mas eu. E altera a percepção das pessoas Claro, mas da própria da realidade. isto tudo a propósito de, sendo uma coisa recente na minha vida, foi uma coisa que me deitou muito abaixo e que eu tive muita dificuldade em, às vezes, me levantar de manhã e saber como lidar com isto. Com este ódio gratuito que tu Mas recebes. nunca sentiste isso pessoalmente, só nas redes sociais. Só nas redes sociais. Mas eu, antes do Passadeira, não sentia isto nas redes sociais. Pois, ou seja, Percebes? nunca tinhas presenciado isso. Mas como é que é? Eu tenho sempre esta curiosidade, que é, como é que é, vais onde tu fores, as pessoas vão-te reconhecer. Não é? Tipo, vais a um restaurante, vais ao cinema, Sim. vais ao shopping. Ou seja, tu não sentes toda a gente a olhar para ti e depois até vão pedir fotos e assim. Como é que é lidar com isto? Eu adoro. Eu Gostas? sempre gostei. Eu, aliás, até fico. Vou-te dizer. Olha aqui o ego. O ego a Olha o subir. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu, às vezes, quando entro num sítio com muita gente e isso não me acontece, eu fico triste.
Eu Tu gosto, gostas é que te eu gosto reconheça. muito de falar com as pessoas, eu gosto muito de tirar fotografias com as pessoas, eu gosto muito disso, adoro. E isso é um ótimo sinal. Sim, sim, Ahm, sim, sim. e pronto, lá estamos. Estou consciente que isto tem muitas implicações a nível do meu relacionamento comigo próprio e no ego. E é uma coisa que eu estou sempre a trabalhar, Sim, da própria da obviamente. autoestima, não é? Mas eu gosto, num fundo, eu gosto muito de comunicar e eu gosto de falar com as pessoas. Isso às vezes hoje em dia também não é. Eu já tive no outro dia, eu ando sempre. Eu normalmente na rua, num que esteja muita gente, eu muitas das vezes, quando já tomei o meu café, por acaso agora estou-me a lembrar, há bocado antes de entrarmos aqui, cruzámos Sim. e eu não estava assim, porque ainda não tinha tomado o meu café. Depois. És aquela pessoa que só funciona bem depois do café. Sim, sim, sim. E não, às vezes até nem falem comigo antes do café. Mas quando está tudo ok, eu gosto muito de estar em sítio. Eu ando sempre, eu admito, eu ando sempre com cara de parvo na rua, porque eu ando sempre a rir. Para toda a E gente. muitas das vezes falo às pessoas e rimo para as pessoas. E houve uma vez, num centro comercial, um senhor que ia com a sua mulher e com o seu filho, e que eu fiz isso assim: olha, olha-me este, é para estás a levar um estaladão na cara, vai lá rir para o. Pronto, Cala-te! porque achou ofensivo eu estar Simpático. eu estar simpático, mas Ai, as eu pessoas gosto são muito, to... eu As gosto pessoas muito, são e se calhar tolas. todas as coisas que eu faço e o escrever e escrever e até ser ator e estas coisas todas, eu acho que o denominador comum será sempre a comunicação. É isso, tu gostas É isso que eu do gosto. comunicar para as E pessoas, de portanto, falar para as pessoas. se eu gosto de comunicar e não tenho retorno, obviamente que me dá uma certa tristeza. Portanto, eu gosto do mais possível ser abordado. E às vezes, mas também não sou assim disparatadamente. Não, mas sei lá, E às depois, vezes como eu uma pessoa sou. não tem paciência, sabes? Aquela, imagina, eu não sei, eu não sou conhecida, graças a Deus que não Sim. sou, que eu gosto às vezes de ir de fato treino às compras, sabes? Tipo, toda descabelada, pronto, estava Mas eu assim em casa e vou. vou. Não, mas é tipo, de repente pedem tipo, para tirar uma foto. E eu ia dizer, ai meu Deus, nem estou maquilhada. Então, olha, é assumir. Eu às vezes, eu por acaso, às vezes, quando as pessoas são um bocadinho invasivas e quando são um bocadinho menos próprias naquilo que olha, no outro dia ia comer com o meu menino, que já O está ali, Julinho, ele já vem aqui para já vem vocês o aqui. conhecerem. E há um grupo de rapazes que me conhece, obviamente, mas que dá aquela coisa assim: olha, o teu cão é muito feio. E eu disse, Não isso, e não eu, estou lindo, mas eu depois Julinho. tenho sempre resposta para tudo. Eu disse Disseste o assim, quê? sabes o que é que eu disse? Sabes, às vezes essas coisas têm a ver com os olhos da pessoa que está a dizer isso. Pá, Toma! e ele Boa! ficou assim e até depois até ficaram mais simpáticos. Mas isso às vezes chateia-me um bocadinho. Quando as pessoas são mal educadas. Isso chateia-me. Mas Agora, sabes que às vezes vem um bocado aquela coisa de as pessoas já te conhecem há tantos anos da televisão. E eu acho que até acontece muito com a malta da comédia, que é, vocês são tão sim. engraçados, são tão boa onda, que meio que chegam lá, então Heitor, como é que estás? Conta aí uma piada, não é? Exato, Fazem, exato. se calhar, Há uma certa familiaridade. Isso eu é acho isso. bonito. Eu acho que às vezes não é por mal, mas meio que Sim. as pessoas acham que são amigos. Sim, é Não é? verdade. E eu tento sempre que essa coisa de, ai, às vezes uma pessoa não sei o quê. Não, eu normalmente, sabes que eu às vezes quando estamos a falar entre colegas e há pessoas que dizem, mas às vezes é muito chato, uma pessoa quer ir e quer estar e não sei o quê. E eu digo, então arranja outro tipo de profissão. Vai para empregado bancário ou emprega-te noutro sítio que não tem. Agora, quer dizer, se tu tens isto e se estás a trabalhar para o público, isto é uma coisa que vem com o pacote, não pode ser Sim. só, quer ter uma sala cheia hoje à noite, mas depois saís da sala, não me apetece nada ser incomodado. Desculpa, não dá. Sim,
São os ossos do ofício, não São é? os ossos do ofício. Se não gostas, escolhe outro tipo. E há muita gente Mas que há não muita gosta. gente que não gosta. Há muita gente que não gosta. Mas eu acho errado. E acho, lá está, tinha que escolher outro tipo de profissão. E outra coisa que tu também gostas muito, além das pessoas e de comunicar, é de viajar. Sim. Não é? E já falei aqui um bocadinho ao início e já tinha dito que queria que contasses melhor essa história. Vá resumidamente, porque eu acho que isto tem muitos passos, acho que é uma história muito longa. Mas tu já foste confundido com um terrorista. Pois foi. Meu Deus, Como é que se que isto resume uma aconteceu? história destas? Sabes Sim. que isto foi em 2015 e eu Não vai assim há tão não foi pouco assim há tanto tempo, foi há 10 anos, já há 10 vai para aninhos. 11. Mas eu fiquei sempre com a sensação que, desse por onde desse, eu serei sempre aquela pessoa que tem a história mais imbatível. Eu ganho. Podem as pessoas ter uma história... Ainda não encontrei ninguém que tivesse uma história que batesse a minha. Porque a minha é imbatível. O facto de eu vir de Vou Paris, concordar. entrei num avião, vinha de Paris para Lisboa, na altura, em junho, e estava a ler um texto budista que era a versão bilingue, portanto tinha os caracteres em tibetano e a tradução em português. Obviamente que eu não sei ler tibetano, nem percebo nada daqueles caracteres, mas tinha aqueles caracteres. E estávamos, nessa altura, numa situação muito delicada. Tinha havido o Charlie Hebdo, aquela cena da revista, que entraram por ali o dentro, atentado, não sei o claro. quê. Tinha também havido um atentado, salvo erro, numa praia em Nice. O terrorismo andava ao rubro. E houve alguém que, em pânico, e como todos nós tínhamos naquela altura, hoje em dia há muita gente que já, mas naquela altura eu desafiava alguém que fosse para um aeroporto. Naquela altura era normal, tu ias para um aeroporto e dizias, será que este tem cara de explodir alguma coisa ou de ser terrorista? Sim, Que é as pessoas normal, o medo, vivíamos não é? no medo. Houve alguma pessoa, por eu estar a ler isto, e aquilo era e com aqueles caracteres e aquelas coisas todas, ainda por cima a tradução, o budismo leva muito os seus textos a refletir sobre o que é a vida, o que é a morte, a efemeridade das Mas coisas, até deve ser. o princípio e o fim. Portanto, isso tudo estava lá. E essa Só que pessoa estava nesses caracteres, não é? e havia a tradução, mas a pessoa podia ler lá morte, coisas, não sei o quê, Ok. podia ler lá, obviamente, acho que em última análise sim. Portanto, essa pessoa fez uma denúncia e Mas já dentro do avião. dentro do avião estávamos todos prontos para descolar. O avião não descolou, eu não percebia nada. E às tantas, eu só me lembrava que tinha um jantar combinado com uns amigos meus e estava ali uma grande chatice porque o avião não descolava. Entretanto, mandaram as pessoas todas desembarcar porque o avião não tinha condições para prosseguir o voo. E eu, olha que chatice, e eu com um jantar, mas quando é que é, não sei o quê, foram-me deixando para o fim, eu próprio deixo sempre para o fim, que eu não sou nada português. E no de meio ser das os pessoas primeiros todas. Eu também. eu Também sou fico sempre, lá. eu fico lá, espero quando houver uma oportunidade de mais coisa, não chegas a mais lado nenhum mais rápido, não chegas. E depois, quando eu saí, estavam dois homens, dois polícias, à minha espera, e que me perguntaram se Monsieur Heitor Lourenço, e eu sim, faça o favor de nos acompanhar, e pronto, e fui detido. E meu depois percebi Ficas que cheia de tinha... medo na hora. Mas eu não, eu Não gosto... ficaste com medo? Não. Sério? Nunca fiquei com medo. Mas isso é um bocadinho como eu sou na vida, em etapas de grande stress. Eu nunca. Eu tento sempre descobrir e safar-me daquilo. Não fico ficas com numa medo. postura de segurança. Não de segurança, de resolução. De ir para a frente. E foi sempre isso que eu estive. Estava muito alerta e estava bem. Eu estava presente, estava a observar muito do que se estava a passar. E estava Sim, também ainda estavas a tentar decifrar o que é que estava a Pois, acontecer, mas não é? eu Na altura não não sabia. Na altura, agora estou-te a dizer a causa e que foi uma pessoa que denunciou, mas eu não sabia. Nada, eu não sabia. Eu só depois, juntando várias peças, porque, atenção, a primeira coisa que eram
4 polícias ou 4 polícias a interrogar-me. Mas uma, que era a senhora Dominique, que nunca mais me esquece do nome, a primeira coisa que ela me diz ela volta-se para mim e diz assim: porque é que você ia explodir um avião com as pessoas a bordo? Ai, meu E eu, o que é que tu respondes a isto? Não é? E eu fiquei. E depois aquilo foi desenvolvendo. Eu próprio sempre, em vez de ter medo ou de ter de ficar tolhido e de ficar numa posição, eu tenho que perceber o que é isto. Eu estou sozinho, eu tenho que perceber o que é que se está a passar. Eu não percebo, eu não percebo. E então fui juntando várias coisas e então percebi. A determinada altura fez-se luz que era o que estava no meu iPad tinha levado a isso e pronto, a partir mas obviamente Mas que eles foram não horas de foram 6 horas de detenção e interrogatório. Imagina, eu acho que a determinado momento eu começava a chorar, só a dizer: olha, eu não vou explodir nada, eu só Pois, quero ir para casa. mas estás a ver, Quero ligar ao meu pai. eu felizmente não tive, mas eu sou muito assim, sozinho e pelo mundo e a viajar, eu sou muito assim. Acontecem-me coisas. Lá, eu já fui sequestrado Sequestrado? em Lima, no Peru. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu não me conheço, porque eu aqui, vou mais para o Betinho, estás a perceber? Eu vou mais para a coisa. Mas salta-me ali uma cena de, sei lá, que eu não, eu em Lima, há uma altura que eu comecei a gritar com o pessoal Que te ia sequestrar? que o driver e eu estava. Já não, eu estava no lugar do morto, que se Do costuma pendura, dizer, sim. e estava outro atrás de mim, e eu percebi que aquilo não estava a bater certo, eles já me tinham roubado dinheiro, e estava-me a sei quê, e eles não. Porque isto, pronto, agora também não vale a pena estar a contar tudo em pormenor, só para te dizer que eu, quando percebi isto, e que a coisa não era, eles não eram as pessoas da agência, e eles tinham-me roubado e queriam roubar mais, eu comecei aos gritos com eles que eles puseram-me fora do carro. E houve um que me pediu desculpas e o outro arrancou. Portanto, eu gritei. Que rei! Não, mas não sou. Não sou. Mas Vem-me chafou ali na uma altura. capacidade de sobrevivência, acho eu, que me torna muito presente e não aquilo que estavas a dizer. Em vez de dizer, o que é que me está a acontecer? Em vez de chorar ou em vez de ficar com medo, eu salto para a frente. Não, e o que eu acho engraçado é que tu consegues racionalizar, por exemplo, nesta coisa de França, não é? Sim. Estavam-te a interrogar há 6 horas, a achar que tu eras o terrorista, que ias explodir o avião. E tu lembraste de, ok, vou dizer que é verdade, eu tenho uma profissão pública, vocês podem até ir pesquisar, vocês vão me conhecer, etc. Sim. E que foi isso que te safou da Foi isso que situação. me safou. Ou seja, tu até conseguiste pôr de fora Sim. e ver como é que eu me posso safar disto. Ok, vou puxar este cordelinho aqui. Sim, Ou seja, sim, mas eu sabes acho que isso surpreendente. é surpreendente, mas sabes que para mim ao mesmo tempo teve uma lição para a vida. Eu acho que muitas das vezes nós não conseguimos resolver as coisas porque ficamos assoberbados pelas emoções. As emoções tomam conta de nós. E eu, felizmente, naquela altura, tive algum discernimento, se calhar até porque eu tinha estado também a fazer um bocadinho de meditação, porque o avião estava muito atrasado, e se calhar até pelo tipo de texto que estava a ler, que apontava também para uma meditação dinâmica em termos de texto, que aquilo era um guia de meditação, no fundo, vamos lá, e se calhar eu tive um bocadinho de discernimento de não me deixar controlar nem por medos, nem por ansiedades, nem por emoções, nem por nada, e sobrepor-me a isso. E tive essa capacidade de racionalizar e de pensar e de ir para a frente. Eu posso dizer que, e eu tive a consciência disso, que por minha vontade, a determinada altura, eles eram 4 e eu é que estava a liderar o processo. Eu é que estava a liderar o processo. Ok, então vamos conversar. Sim. Quais são as provas? Porque eu também comecei a ver que eles não tinham base de sustentação nenhuma. Eles não tinham nada, eles não estavam a encontrar nada em mim, porque era tudo uma mentira. Eu tinha uma certeza. Tudo aquilo que eles estavam a dizer era mentira. Portanto, eu tinha uma segurança que eles não tinham. E eles não estavam a saber por onde é que... E então eu disse, então vamos lá ver, o que é que nós podemos fazer? Eu tenho uma profissão
pública no meu país, procuram aí o meu nome, têm os meus dados todos, portanto eu não vos vou mentir, não ia dizer para eles procurarem George Clooney, Claro. porque eles tinham os meus dados, pronto, portanto eles sabiam, puseram o meu nome e eu lembro perfeitamente de um que depois ficou com uma grande ligação durante esse processo a mim, e já te vou explicar porquê, e é importante que eu te explique porquê, por causa dos dias que estamos a viver, que não começaram agora, eu já te vou dizer. Ele diz assim, oh mon Dieu, quando ele abre, quando ele põe lá, não sei o que é que ele fez, oh mon Dieu, mais c'est vrai, il est végétarien, il est bouddhiste. E, Tipo, é budista, não faz mal a não ninguém. faz mal a ninguém. Até podia ser. Eu disse assim: olha que parvo, isto até podia ser o meu grande alibi. Eu estar ali a dizer que eu não sei o quê, mas pronto. Daí começou a desmontagem do processo. Mas porque é que eu digo que este homem depois, Teve do ligação. interrogatório. Eu depois deste interrogatório todo e não sei o quê, eles tinha que se cumprir um protocolo. E então eu ainda tive que ir preencher lá umas coisas e não sei o quê, não sei o que mais, só com ele. E ele, assim, eu estava a preencher as coisas e mais dados, uma coisa mais, ou seja, Mais pormenorizado. pormenorizado e era, no fundo, formalizar a acusação, Ok. para ir depois também dizer que não, a libertação, não é? No fundo é isto em palavras que eu Sim, desconheço sim, os sim. termos técnicos. E ele às tantas estava lá e ele diz-me assim, olha, quase que olha em volta e diz assim, eu percebo muito bem o que é que você está a passar. Eu diz assim, porque percebo estes estigmas e estas coisas que às vezes acontecem. A minha mulher é indiana e ela sempre foi vítima de grande discriminação e eu sempre pude testemunhar isso. Portanto, ele sabia perfeitamente, numa França já muito Racista? racista e com muitos problemas de integração e foi a senhora Le Pen estava com toda a sua força nessa altura a querer entrar ali naquelas coisas, havia muitas rixas nos quartiers, nos Sim, foi uma arrondissements. fase muito frágil para a Sim, França. sim, sim. E ainda estamos Ainda todos, estamos. agora estamos todos numa fase Sim, muito mas eu lembro que frágil. o Charlie Hebdo foi algo que Sim, assustou sim, muito. sim. Dizes naquela altura, mas eu acho que aquilo estava, naquela altura estava isolado em alguns sítios e agora não estou a falar no terrorismo, mas estou a falar num tipo de pensamento que eu acho que não melhorou. Sim, acho que Que cada vez mais olhamos para as pessoas sim, diferentes sim. de pior forma. E sobretudo aqui em Portugal. Sim. Sabes que a mim faz E no muita. último ano, então? Claro, e faz muita confusão, porque talvez já não seja da tua altura, ou talvez, tu já lembra, é da tua altura o conceito da aldeia global. Sim, 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 sim. Eu já lembro de falar disso na escola. O grande sonho dos anos 80, quando começaram a cair muros, quando começaram os avanços tecnológicos a existir, coisas a cair, havia. Quando a construir a própria comunidade europeia, que começou na CEE, aquelas Sim, coisas, sim, sim, sim. hum, Era unir toda a gente, era não a é? união, havia o conceito da aldeia global. A aldeia global era uma coisa que fascinava muitos pensadores e muita gente. Tu já foste à Disneylândia? Por acaso não. Na Disneylândia há lá uma coisa maravilhosa que é tu metes-te num barquinho, não tem nada a ver com os personagens Disney. Ok. Metes-te num barquinho e vais passar e então passas, quem foi à Disneyland sabe do que é que eu estou a falar, passas por todas as crianças e por todos os sítios do mundo e há uma canção que é uma canção muito conhecida para quem vai It's a world, depois era no fundo It's a world, não me lembro da letra, mas era o mundo é todo um só e havia esta coisa e esta demarche e esta coisa, este sonho de unir o mundo, a aldeia global, e isso era supostamente era o que se considerava
o máximo da evolução, apesar das diferenças, apesar das E coisas. eu acho que no fundo unir. estávamos a caminhar para lá. Agora é que parece que estamos a regredir outra Mas vez. a aldeia global neste momento Não, agora dissipou-se. Agora é o ninguém quer contrário. isso. Ninguém quer uns num sítio, outros noutro. Eles, quando me tratam assim, eles não podem fazer. Eles dá-me uma urticária, Sim. dá-me uma coisa estranhíssima. Mas eles não somos todos nós. Eu ainda acredito nesta coisa da aldeia global. Não porque numa coisa de construção, mas que somos todos seres humanos. Não há ninguém em termos nós temos um poema de um senhor, o Rómulo de Carvalho. Agora não vou perder tempo com isso aqui, mas que existe, que diz exatamente isto, que é um poema. Em última análise, todos, não há cor no sangue, não há cor na dor, não há cor na felicidade. E, na verdade, vivemos todos no mesmo mundo, E todos claro que queremos a mesma cada um coisa. com as suas realidades diferentes. Claro, mas isso é bom. A minha sim. realidade também é diferente da tua. Claro, mas não Não é é? bom aprendermos todos um bocadinho uns com os outros, Claro. conhecermos outras realidades, por isso é que Já também já viste- falámos aqui da importância muitas vezes de viajares, conhecer as realidades diferentes. Entretanto, em off já descobri que o Heitor ama viajar à Índia, é a minha viagem de sonho, portanto, eu acho que Posso isto dava dar outro umas dicas. episódio. Dás-me umas Posso dar umas dicas. Dava outro dicas. episódio só com as coisas todas que eu Ou gostava de então, perguntar. vou dar aqui outra dica. Ou Outra. então, esperas no meu próximo livro. Olha, este vou ler então. Então vou ler. Vamos lá ver se eu tenho a capacidade de o fazer bem feito. Vais sim. Porque Eu roça aí vou um ler. bocadinho essa. Olha, pois com Olha, certeza é assim, já o nosso está convidado pode ser. especial tem de vir aqui. Ele Não sei se- sabe que era a eles altura dele ouviram, vir. ouviram. Não sei, se calhar não Se por causa calhar dos não microfones. fica. É que de repente nós fizemos isto, porque de repente ouvis assim. O anda Julinho cá. queria aparecer. Não queria aparecer. É que sinceramente já estamos Ele tem razão. Já estamos aqui há há tanto muito tempo a tempo. falar, não é? Oi, E o Julinho, coitadinho. quando é que o Julinho apareceu na tua vida? O Julinho apareceu vai para 3 anos. Oh, Porque tinha-me desaparecido o meu outro cão, que eu adorava, e eu disse: não quer mais cães nenhuns. Então, ai, está que todo nervos. contente. Está a explorar. E depois o meu primo tinha uma menina, uma cadela, que teve uns cãezinhos e disse: pronto, Este é para ti. lá me convenci e lá a coisa. Ele agora anda aí a pesquisar, que ele gosta muito de correr pelos estúdios fora. Então, anda cá, Para conhecer o bebê. espaço. Anda Anda cá. Que assim depois eles não se vê. Aí não, Oi, aí não. oi, oi. Aí não, aí não. Ele já é o rei deste estúdio. Eu queria só deixar aqui, acabar isto com... Há muitas pessoas que querem entrar ou no mundo artístico, ou têm o sonho, não é? E nem sabem como entrar, não é? O que é que devem aprender, que cuidados devem ter, etc. Tu, enquanto... não vou usar a expressão do senhor. Mas com uma carreira já, não é, longa e tanta coisa que tu fizeste, tanta coisa que tu aprendeste, o que é que achas que é essencial para quem vai começar? Tipo, saber, que, assim, aquelas boas dicas. Especialização, estudar, saber. O estudar não quer dizer que haja só escolas, ser só feito em escolas de teatro, pode-se ter, hoje em dia tem-se acesso a muito tipo De cursos? de informação, mas é sobretudo estudar, ser ator. Tem um lado, obviamente, é uma arte, não se aprende tudo na totalidade, mas também é uma profissão. Portanto, tu não podes ser médico, tu não podes ser padeiro se não tiveres uma especialização no teu curso. Depois, estar sempre muito ciente que é uma profissão muito dura, e tem que se ter muita capacidade de endurance, de resistência, de resiliência, dessas coisas todas. Eu acho que às vezes são, se calhar não no teu caso, mas ao início são mais os nãos que tu ouves do que os muito. sims. Ainda hoje, muito. É o meu caso, sim. Ainda ouço muito mais nãos, mesmo aqueles que não se ouvem, ainda ouço muito mais nãos. Como lidas com os nãos? Às vezes já me habituei, mas não lido bem.
Fico sempre um bocadinho triste quando concorro para um papel e esse papel vem em forma de não e não acontece. Pronto, não lido muito bem, porque eu gostava mais de o fazer. Mas eu aprendi também muito cedo a desenvolver a capacidade para lidar com esses nãos. Os nãos vamos ouvir muitas vezes, as incapacidades e as coisas dizem não podes fazer, ou não vais ser capaz de fazer, ou não há possibilidade para fazer. Vais ouvir muitas vezes, vão ouvir muitas vezes, portanto, o que é fazeres tu as próprias oportunidades, fazeres tu as coisas acontecerem e fazeres tu as possibilidades delas acontecerem. Eu só posso dizer daquilo que eu fiz e que correu bem e que acho que é a coisa mais correta, ninguém está sozinho nisto, portanto é juntar-se o pessoal aos vários pares, sim, sei lá, até fazerem projetos, seja na internet, exato, nas redes sociais. E hoje não em é? dia as coisas estão muito mais abertas nesse campo. Sim, antigamente tu tinhas mesmo de conseguir aquele papel em televisão, não é? Ou Claro. seja, Oh, hoje menina, não, tu podes criar as queres tuas que eu te diga? coisas. Quando comecei, havia um canal. Imagina. Um canal. Agora, já há 3 canais em Portugal, quer dizer, 3 generalistas, porque há outros Sim, há muitos tantos onde tu outros, há podes muitos fazer, e depois há um mundo infindável de outros canais, e agora os streamings, e as Netflix já não sei o quê. Qualquer dia vais poder vender, não só pelos grandes médios, os grandes meios, coisas Sim, lá sim, para sim, fora, com certeza ainda bem, absoluta, e formatos. eu acho bem, porque, até porque deixaste de ter Está quieto. um Não, mundo que anda cá. era só disponível para poucas pessoas e de repente abriste um leque a Claro, muito mais claro. pessoas. Portanto, mas é tu juntar. Eu lembro-me que juntei-me com colegas meus da mesma idade, com os mesmos problemas e queríamos fazer coisas e fizemos. Se me disseres ganhaste dinheiro, não. Mas investi no meu futuro e investi Ganhaste naquilo experiência. e fiz aquilo que eu queria fazer e que me fazia sentido na altura. Está quieto. Já Arranjou, vamos. arranjou Anda cá, anda cá, anda um cá. parceiro para as Anda cá. brincadeiras. Eu sei que Vamos, tu queres. Julinho. Eu sei Nós que já tu queres vamos. ir embora. E Eu sei que tu queres. Heitor, eu sinto que ficávamos aqui a falar, Pois a falar, ficávamos. porque há milhares de temas. Eu sinto que não falei de metade, se calhar, do que queria falar. Eu quero que eu Mas- te disse antes de começarmos. Nós sabemos que isto ia acontecer. Mas eu acho que é o que acontece, pronto, quando as conversas são boas. Mas o Julinho já está na altura de ir embora. Heitor, muito obrigada por teres vindo. Ai, Oi, é chato. não É caias. mesmo maluco, é maluco. Muito obrigada por teres vindo. Ficamos Obrigado aqui eu. à espera do teu próximo livro. Está bem. Quando lançares, vens cá contar como é que foi. Bem. E também do teu espetáculo de stand-up. Ah, As pois. pessoas todas estão à espera. Mas sabes que agora as pessoas também têm. Sabes que eu estava-te a dizer há bocado, e eu este ano, foi um ano atípico, eu sei, mas Sim. ainda bem, eu fiz 5 peças de teatro. Fazer 5 coisas no teatro é muito cansativo. Criar 5 personagens é muito cansativo. E já comecei a criar, porque já tivemos um coisa de uma próxima peça que eu vou fazer neste ano, Neste ano, 2026. Eu já estava a dizer no próximo Sim. ano, mas não, vai acontecer já em abril. Bom Portanto, sinal. é ótimo sinal, tudo bem. Nem sempre é assim. E agora vou-te dizer também, digo se o teatro fosse pago dignamente, olha, eu comprava-te este podcast. Mas não, o teatro é muito pobrezinho. Sim. Eu acho que isso é Mas transversal me em vou todos. esquecer. Sim. Não me vou queixar, não é? É transversal em todos os artistas. Acho que é o que sempre que falam é a falta, muitas vezes, de apoios, não é? Sim. Seja do Estado, seja. Acho que das próprias pessoas. Não é? A irem ver espetáculos. Sim. Acho que nós não somos assim tão educados. Mas a ir agora constantemente. sim. Agora mais, as não é? pessoas estão não sei porque, estão a sair de casa para ver Ainda bem. espetáculos. Ainda bem. É ótimo, é bom. Pelo menos é o que eu sinto nas peças. As pessoas querem ver, sabes? Também está tudo muito farto das Estar coisas. em casa, Sim. não é? As pessoas precisam de sair, ver coisas Eu a acho que acontecer. Acho que Mas sim. olha, gostei muito de falar contigo. Olha, muito obrigada. Mas pronto, então prometes aqui que quando Sim. tiveres uma fase mais paradinha,
voltas a pensar aí no teu stand-up. Vamos embora. E vocês já sabem que nós estamos aqui no Sound for Studio. Olha, o Heitor, quando quiseres fazer o teu podcast, também pode ser cá. Vamos Porque embora. eles estão abertos a aceitar outros podcasts, Eu já adorava. sabem. Mas É? depois lá está. E se ninguém depois quer ouvir? O quê? Olha, imagina, vai para as redes sociais, alguém há de ouvir. O meu cão será sempre o meu espectador. Não é? É, É o quê? não é Julinho. Pode não haver muita gente a ver hoje, mas se calhar daqui a um ano vai ouvir mais. Pois, claro Olha, este que podcast tem 1 ano. Há 1 ano não era ouvido como é hoje. Pois. Portanto, estamos a melhorar. Muito obrigada. Se gostaram, deixem o vosso gosto. Subscrevam também o canal para saberem quem vem na próxima semana. E nós voltamos para a semana. Tchau!